Muito bem, nós vamos agora dar início à nossa reunião com um discurso público, né? O nosso irmão Maurício Correia, ele vai explanar um discurso, qual o tema é: permaneçamos inculpe em meio a uma geração pervertida. Nós vamos projetar agora uma imagem com alguns personagens bíblicos. Veja se você consegue identificá-los. Então, começando com o primeiro, que está lá na parte superior à direita, está segurando uma marreta ali. Ele deve ter mexido muito com madeira. Quem foi? Noé. Talvez ele tenha alguma similaridade com você, né? Ele já era de idade. Podemos dizer que ele era um ancião, tinha algumas responsabilidades. Ele já tinha que fazer algo designado por Jeová, que era construir uma arca. E mesmo assim cuidar financeiramente da sua família e também espiritualmente. Alguma similaridade já conosco, não é? O segundo, no canto aqui esquerdo superior, nós estamos vendo ali dois irmãos. Um ruivo e um outro não, né? Jacó e Esaú. Nesse momento específico, a imagem está mostrando quando Esaú não dá muito valor à sua primogenitura e vende essa primogenitura para Jacó por um prato de comida. Jacó ele dava muito valor e zelo aos arranjos teocráticos de Jeová. Em contrapartida, seu irmão não. Talvez tenha alguma similaridade com você. Talvez você dá muito valor as orientações e o arranjo organizacional de Jeová, mas alguém da sua família não, até mesmo talvez seu irmão ou sua irmã. Talvez seja parecido com você. A terceira imagem, tem um senhor ali erguendo a mão aos céus. Ele perdeu a família, perdeu tudo que tinha, ficou muito doente, teve muita paciência. Jó, talvez como você, com idade avançada, teve que enfrentar muito com as doenças, perder alguns entes queridos falecidos na morte, mas mesmo assim ele perseverou, assim como você tem feito. E na última imagem, ali está com a mão no peito, Zacarias, e a sua esposa ali, grávida, Elizabeth. Já com a idade avançada, eles teriam um grande desafio de criar um filho, João. Enfrentar a dificuldade da idade avançada e criar um filho que também não é nada fácil. Talvez seja também o caso de alguns casais que estão aqui. Perceberam que os personagens bíblicos, eles têm muitas similaridades conosco? Eram pessoas simples, que viviam assim como nós. Mas uma diferença, todos esses 5 personagens já têm de nós. Todos eles, na Bíblia, todos eles, são considerados como pessoas irrepreensíveis. O que quer dizer isso? O que quer dizer ser uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é aquele que não erra, que faz tudo certo. Ah, irmão, então é perfeito? O sentido sim. Talvez se significaria para a pessoa perfeita. Talvez seria muito bem, talvez não, com certeza, é muito bem utilizada para Jesus. Mas por que então esses personagens bíblicos que nós citamos também são considerados irrepreensíveis, sendo que eles eram imperfeitos? É que na medida do possível, o que estava ao alcance dele, eles foram leais e fiéis a Jeová. Eles erraram sim. Vamos dar um exemplo, Zacarias. Zacarias, ele duvidou do anjo Gabriel quando ele falou que Elizabeth ficaria grávida. O que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo. Tanto é que quando perguntaram qual que seria o nome do filho dele, ele teve que escrever João numa madeira. Mas mesmo assim, ele aprendeu com a disciplina. Um outro exemplo de que a gente citou que foi irrepreensível foi Jó. Jó duvidou muito de Jeová, até chegou a culpar a Jeová pela situação que ele estava. Ele foi corrigido pelo próprio Jeová, que mostrou que ele era o Criador. Jó e Zacarias, por exemplo, aceitaram a disciplina e a correção de Jeová. E todos esses 5 personagens, incluindo esses 2, viveram com uma consciência limpa. Resumindo,
Eles foram leais, fiéis e viveram com uma consciência limpa perante Jeová. Por isso, todos eles são considerados irrepreensíveis. E nós? Será que nós também podemos ser considerados irrepreensíveis por Jeová? Temos uma boa notícia na Bíblia. Acompanhe, por favor, a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim, ó: continuem fazendo todas as coisas sem queixas nem discussões, para que venham a ser irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração pervertida e corrompida, no meio da qual vocês estão brilhando como iluminadores do mundo. Olha que boa notícia aqui na Bíblia. Nós também podemos ser considerados por Jeová irrepreensíveis, como disse no versículo 15. Como assim? No que estiver ao nosso alcance, de nós sermos leais ao nosso próximo, demonstrar amor ao próximo, ter uma consciência limpa e o principal, ter uma boa e aceitável posição perante Jeová. Fazendo isso, nós também podemos ser considerados irrepreensíveis. Mas talvez irrepreensível está muito longe, está quase perto de perfeição. É interessante que irrepreensíveis, até mesmo por uma explicação na Biblioteca Perspicaz, ele fala que a palavra ela não pode ser considerada de forma inteira, mas relativa para nós humanos. Como assim a palavra irrepreensível não pode ser inteira, mas relativa? Vamos imaginar que você quer comprar um carro. Aí você viu que suas economias ali dá para comprar um carro 2015, mais ou menos 10 anos de uso. Você vê um na internet e vai lá ver esse carro. Quando você olha o carro por fora, você vê que tem algumas coisinhas ali, mas não está tão gritante. Aí você entra no carro, você liga o motor e ele funciona muito bem. Não escuta nada diferente. O som do motor é como um som de música para você. O carro tem alguns detalhes, não tem? Mas o motor está funcionando muito bem. Isso vai te impedir de comprar o carro? Não, você gostou e vai comprar. Quando Jeová olha para nós, principalmente a minha funilaria aqui está meio ruim. Jeová vê que tem alguns detalhes que precisam ser ajustados, mas o que Ele está querendo ver em nós? O nosso motor, o nosso coração, como nós somos por dentro. Se temos um coração amoroso com os nossos irmãos, amigos e familiares, se temos uma consciência limpa perante Jeová e o que nós fazemos para ter uma posição boa diante dEle. Quando Jeová olha para nós, assim como fizemos a comparação com o carro, será que Ele compra? Ele já comprou. Essa é a diferença. Ele pagou um preço muito caro. Ele entregou o seu Filho, Jesus, na esperança que todos nós aqui consigamos ser irrepreensíveis perante Ele. E sim, é possível. Nós vimos que os personagens bíblicos, embora fossem muito parecidos conosco, eles conseguiram ser irrepreensíveis. E para nós também. Embora o versículo 15 falou que nós vivemos em meio a uma geração pervertida e corrompida. Essa geração pervertida e corrompida ela já vem há muito tempo. Nós podemos relembrar lá da época de Adão e Eva, já os próprios dois já erraram com Jeová. Depois, na época de, vamos citar de Noé, né, que estava aqui o personagem bíblico, por que ele precisou fazer a arca? Para sobreviver. Jeová chegou ao ponto de ter lamentado ter feito os seres humanos da situação que estava, tão pervertida e corrompida na época de Noé. Tanto é que veio o dilúvio e destruiu a todos. Na época de Jesus também, a geração estava tão pervertida que chegaram a matar o Filho de Deus. Colocaram Jesus Cristo em uma estaca. Tanto é que tudo, Jerusalém, aquele sistema, foi destruído em 70, era comum. No primeiro século também e nos nossos tempos, irmãos. Nosso sistema hoje
é pervertido e corrompido? É óbvio que é. Por isso que a Bíblia nos ajuda a tomar um pouco cuidado com esse sistema que é pervertido e corrompido, para que nós pudéssemos estar brilhando como iluminadores do mundo, assim como disse o texto. Lá no passado, na época de Paulo, os irmãos em Efésios, eles tinham uma influência muito grande de Roma, que era a potência mundial da época. Éfeso era uma cidade muito rica, ela tinha um porto. Por ali passavam muitas pessoas, muitas mercadorias, muito dinheiro. E muitas pessoas de Roma vinham até Éfeso e o contrário também. A influência de Roma, que era uma influência imoral, corrompida, estava também já começando a influenciar os irmãos em Éfeso. Algo parecido acontece conosco também, sem a gente perceber. O Brasil não é a potência mundial de hoje, é os Estados Unidos. Mas muitas coisas que acontecem nessa potência, que também é imoral, corrompido, influencia muito a todos do mundo, inclusive nós que estamos aqui. Por isso que os conselhos que nós vamos ler agora em Efésios, serviu para os irmãos lá no passado e serve para nós hoje também. Efésios capítulo 4, versículos do 17 ao 19. Por favor, irmãos, acompanhem comigo a leitura de Efésios, capítulo 4, versículos do 17 ao 19. Diz assim, ó: Portanto, digo e os exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Eles estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade no seu coração. Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente, para praticar com ganância todo tipo de impureza. O apóstolo Paulo falou que era uma exortação. Os irmãos precisavam prestar bastante atenção pelo que estava acontecendo, e nós também. Porque as pessoas ali na época de Paulo, e hoje, estavam andando na futilidade da sua mente. Estavam atrás de algo fútil, sem valor, sem sentido. O que era? Corriam atrás de riqueza, de dinheiro, exatamente como acontece hoje. Muitas pessoas colocam o dinheiro e o prazer como sendo o sentido para se ter felicidade. E não importa o que aconteça, correm atrás disso. Passam por cima da família, da saúde, de amigos até mesmo do trabalho, para conseguirem subir cada vez mais e cada vez ganhar mais dinheiro por algo fútil, achando que o dinheiro vai trazer felicidade. Mas não faz sentido. Muitos, por exemplo, de correrem tanto atrás de dinheiro, quando acordam para a vida, os filhos já estão grandes. Nem viram os filhos crescerem, desde pequeno, nem educaram os filhos. Onde que está a felicidade com indo atrás de dinheiro? Paulo falou, é algo fútil. No versículo 18, ele falou que estão mentalmente em escuridão. Estar mentalmente em escuridão quer dizer que falta algo para eles. Está tudo apagado. O que falta? Uma luz orientadora. O mundo hoje está perdido. Até mesmo perdido no sentido do que é certo e do que é errado. Nessa ideia de não querer mais julgar nenhum nem outro, tudo agora está sendo aceito. O certo é aceito e o errado também é aceito. Cada um faz o que bem entender. O importante é ser feliz. Já ouviu isso? É a característica de um mundo que está em escuridão, sem uma luz orientadora, que são as orientações de Jeová por meio da Bíblia. O mundo está cada vez mais em degradação moral, em sentido também espiritual. O que as igrejas e religiões estão ensinando está causando cada vez mais ódios e guerras no mundo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que acontece com o mundo, para não sermos influenciados. Como que nós podemos tomar cuidado para não sermos influenciados por esse mundo de Satanás? É o que nós vamos ver agora. Um fazendeiro, ele resolveu comprar um cavalo. Ele procurou um vendedor,
e comprou um cavalo. Só que o vendedor explicou muito bem para ele. Falou, olha, o cavalo que você está comprando agora, ele é diferente. Como assim? Para ele andar e para ele parar, ele precisa receber alguns comandos. O fazendeiro perguntou, mas como assim? Ele falou, esse cavalo para andar, você vai ter que falar graças a Deus. E para ele parar, você vai ter que falar piripiri. O fazendeiro falou, agora eu já comprei, vamos lá. Aí num dia ele começou a querer andar com o cavalo. Então ele falou, graças a Deus, o cavalo começou a andar. Ele falou piripiri, o cavalo parou, não é que funciona? Aí ele falou, graças a Deus, e começou com o cavalo. Começou a galopar o dia todo. Começou a ficar distraído com as coisas que ele olhava, com as casas que tinham construído, com fazendas maiores. Ele estava galopando com o cavalo e na frente ele olhou um abismo. E como ele estava tão distraído, ele falou, como é que eu faço para esse cavalo parar mesmo? E ele começou a falar várias palavras. Parar. Peré. Quando estava chegando bem perto do abismo, ele lembrou. Piripiri. O cavalo parou. Ele, graças a Deus. Aí foi ele, o cavalo, tudo no abismo. Irmãos, quando nós começamos a aprender da Bíblia, nós entendemos muito bem que seria uma vida diferente. Nós entendemos e aprendemos o que nós devemos fazer e não fazer. O mundo hoje, com as distrações que ele nos apresenta, ele quer que nós nos esqueçamos do que a Bíblia nos ensina. Por isso que tome cuidado com as distrações. Vamos tomar cuidado com as distrações e sempre nos manter atualizados com a Bíblia. O importante não é o quanto mais perto nós podemos chegar do abismo, mas o quanto mais longe podemos ficar dele. Pode ser que quando formos lembrar de Jeová, seja tarde demais. Para que isso não aconteça, vamos lembrar algumas coisas que nós já aprendemos e vão nos ajudar a continuar sendo irrepreensíveis perante Jeová. O primeiro ponto: Jeová exige devoção exclusiva. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, os versículos do 10 ao 13. Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 10 ao 13. Diz assim, não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. E é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa essas nações de diante de você. Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, seu Deus. Aqui falou sobre algumas coisas ligadas diretamente hoje ao espiritismo. Adivinhação, magias, presságios, saber o futuro, feiticeiros. Nós não procuramos essas coisas, né? Nós estamos bem longe e essas coisas não nos distraem. Só que, irmãos, vamos ler de novo o comecinho do 10. Não se deve encontrar em seu meio. No seu meio em casa, um livro, um filme, uma série, uma novela que tenha adivinhação, espiritismo, não se deve achar em seu meio. Temos que tomar cuidado com esses tipos de distrações que Satanás lança hoje, que podemos ficar distraídos e esquecer o que é mais importante. O versículo 13 fala que nós devemos nos mostrar irrepreensíveis perante Jeová. Jeová, ele exige devoção exclusiva, uma dedicação exclusiva somente a ele. O segundo ponto: cultive amor ao que é santo e limpo, e ódio ao que é mal. É interessante que esse ponto, cultive amor ao que é santo e é limpo, e ódio ao que é mal, ele faz um link
a entretenimento e festas. Festas que acabam tendo uma conotação bem de leve, que é o que Satanás quer, com coisas do mundo. Depois, se os irmãos quiserem considerar, a Sentinela 15 de agosto de 92, na página 15, fala entretenimento social, usufrua os benefícios e evite os laços. Ela cita ali sobre festas que têm temas. Por exemplo, uma festa que você usa máscara ou fantasias ou algo que imite o mundo. É interessante que a Sentinela faz uma comparação. Consegue imaginar os israelitas, depois que saíram do Egito, comemorando com roupas de egípcios? Seria meio estranho, né? Por isso que faz essa comparação. Será que as nossas festas hoje não têm tema, são bem supervisionadas, dão honra e glória a Jeová? É um ponto interessante que precisamos também tomar cuidado. O outro ponto, em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4, sobre amar o que é santo e limpo e odiar o que é mau. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Diz assim, ó: a imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas, nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas, mas em vez disso, deem graças. Irmãos, algo que Satanás quer mudar o conceito das pessoas hoje é sobre algo que Jeová dá muito valor, ao casamento. Ao que Jeová criou, o sexo, ele está dentro do casamento. O que Satanás quer? Apenas dar destaque ao sexo. Hoje, o mundo fala que o casamento é algo antigo, ultrapassado, que o importante é você ser feliz com aquele que te faz bem. Não importa se você gosta de homem ou se gosta de mulher. Esse é outro conceito que, infelizmente, Satanás tem lançado com tanta força hoje, que tem feito alguns ficarem distraídos. Mas a imoralidade sexual e todo tipo de impureza e a ganância não sejam nem mesmo mencionados entre vós. Tudo isso que Satanás quer como propaganda do mundo dele, que é o sexo abertamente, sem necessidade de casamento, independente de se for entre homem e mulher, é algo do mundo de Satanás, que não pode, de maneira alguma, nos distrair. Respeite a autoridade devidamente constituída como permitida por Jeová. É um outro ponto. Nós vivemos hoje abaixo das autoridades governamentais permitidas por Jeová. Precisamos obedecer desde que não vão em conflito com as leis de Jeová. Nós também temos uma hierarquia dentro da organização de Jeová. A cabeça de Jesus é Jeová, a cabeça do homem é Jesus e a cabeça da mulher é o homem. Isso é tanto dentro do salão do reino, da congregação, como em casa. E por último, entra quem? Os filhos. Os filhos precisam obedecer tanto os pais, como a Jesus, como a Jeová também. Tanto onde trabalhamos, como dentro da organização de Jeová, Jeová não se agrada dos favoritismo, nem de nepotismo. Não é porque é filho de alguém que merece ter algum privilégio. Não é porque é filho de alguém em um trabalho que precisa crescer dentro da empresa só por causa disso. Jeová também não se agrada disso que o mundo tem destacado: favoritismo e nepotismo. Nós não precisamos apenas nos lembrar do que não podemos fazer, mas precisamos também ter sempre em mente do que devemos fazer desde quando nos dedicamos a Jeová. Nós precisamos estar sempre, assim como os irmãos estão aqui hoje, unidos. Deu para perceber no começo da reunião quantos irmãos daqui são felizes, são amorosos, recebeu muito bem tanto a mim como a minha esposa, recebeu tão bem todos os outros irmãos que eu estava observando, com um cumprimento, um aperto de mão, um abraço entre irmãs. Isso é muito bom, é caloroso. Estar presente na organização, no salão do reino da congregação, é muito bom para todos.
alegra tanto a nós como aqueles nossos irmãos que nós queremos trazer alegria. A oração é algo muito importante. Precisamos ter até mesmo o costume, a rotina de orar a Jeová todos os dias, em forma de agradecimento ou até mesmo pedir para que Ele nos ajude. Nesse mundo em que estamos vivendo, cheio de distrações e de Satanás sendo uma criatura mais poderosa que nós não podemos nos dar o direito de achar que conseguimos nos defender por conta própria. Nós precisamos sim muito da ajuda de Jeová. Por isso a oração é tão importante. Continue participando nessa obra tão importante que é de pregar as boas novas. Quantas pessoas também têm a oportunidade de aprender que elas também podem vir a ser irrepreensíveis, reconhecidas por Jeová como alguém que é leal e fiel a Ele. Vamos ler agora o Salmo 119, os versículos do 1 ao 3. Salmo 119, os versículos do 1 ao 3. Felizes são os irrepreensíveis no seu caminho, os que andam na lei de Jeová. Felizes são os que acatam as suas advertências e o buscam de todo o coração. Eles não praticam o mal, andam nos seus caminhos. O Salmo 119, ele já nos fala que há muita felicidade em ser irrepreensível, que são aqueles que andam na lei de Jeová, são os que se alegram com as suas advertências, o buscam em oração de todo o coração, não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Vou pedir para o irmão agora projetar, por favor, a última imagem. Como nós vimos no começo, esses personagens bíblicos foram considerados por Jeová sendo irrepreensíveis. Por quê? Recapitulando, na medida que estavam ao alcance dele, eles foram leais, fiéis e tiveram uma boa consciência perante Jeová. Na Bíblia, eles já estão registrados como aprovados por Jeová. E nós, como vimos no discurso de hoje, todos nós também podemos ser considerados irrepreensíveis por Jeová. Não deixar que o mundo nos distraia, lembrar de tudo aquilo que já foi nos ensinado e principalmente continuar andando em integridade, leal e fiel a Jeová, com uma consciência limpa perante Ele. Porque assim como Noé, Jacó, Jó, Zacarias e Elizabeth, que viverão para sempre como irrepreensíveis e perfeitos, nós também poderemos estar juntos com eles como irrepreensíveis, perfeitos para sempre. Com certeza somos muito gratos a Jeová por nos fornecer tal alimento espiritual. Também queremos agradecer ao nosso irmão Maurício Correia, que proferiu esse discurso para nós. Toda semana nós temos o estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. E esse será feito pelo nosso irmão Braz de Paula. Que bom que você está presente aqui hoje. Ficamos muito felizes com a sua presença, de podermos juntos considerar mais um estudo da revista Sentinela. E para nós darmos início a essa reunião, convidamos os presentes todos que estão aqui, para aqueles que puderem se levantarem, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é número 111, Nossos Motivos de Alegria, baseado em Mateus 5,12. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 31. Você aprendeu o segredo do contentamento? O texto temático é Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aprendi a ter contentamento em qualquer circunstância. Como esse estudo vai nos ajudar hoje? Que benefício nós podemos esperar tirar desse estudo? Bem, através desse estudo, nós vamos aprender como a gratidão, a humildade e a nossa esperança para o futuro
nos ajudam a estar satisfeitos com as coisas que temos. Então nós vamos ver a importância de desenvolvermos algumas qualidades, como gratidão, humildade e também meditar na esperança que temos para o futuro. Tudo isso vai nos ajudar a aprender o segredo do contentamento. Queremos contar com a participação dos irmãos por meio de seus comentários. Queremos ouvir aqui a sua preparação, os pontos que os irmãos gostaram durante a sua preparação. A pesquisa que fizeram certamente vai enriquecer muito esse estudo, então fiquem à vontade para participar, tá? Tanto os irmãos aqui como aqueles que estão conectados conosco via Zoom também. E para iniciarmos a nossa reunião, nós vamos iniciar com o parágrafo 1, e quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Israel Campos. Vamos dar atenção à leitura. Você está contente com o que tem? Uma pessoa que tem contentamento se sente feliz e em paz porque se concentra nas coisas boas que tem. Ela não fica com raiva ou amargurada pensando no que não tem. Mas ter contentamento não significa ser acomodado. Tanto é que a Bíblia nos incentiva a procurar oportunidades de fazer mais no serviço de Jeová. Ao mesmo tempo, a pessoa que tem contentamento não perde a alegria quando não alcança privilégios de serviço que tanto queria. A pergunta do parágrafo 1, o que uma pessoa que tem contentamento faz e o que ela não faz? Irmão Oswaldo? A pessoa que tem contentamento, ela se sente feliz e em paz porque se concentra nas coisas boas que tem. E ela não fica com raiva ou amargurada pensando no que não tem. Isso, exatamente. Obrigado, irmão Oswaldo, pelo seu comentário. Irmã Lauren? Não, lá atrás. Ali. Linda Lauren. Já a pessoa que não tem, ela fica triste, perde a alegria quando não alcança os privilégios que ela queria. Isso. Bem, obrigado, Linda Lauren. Irmão Nilson? O segredo está no que Paulo também mencionou aqui, em Romanos 12, 1. Destacou que os irmãos, ele estava até suplicando aos irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentasse o corpo deles como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, e juntando tudo isso, fica perfeito para Jeová, até como nós vimos aí, né, no discurso público. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também. Vamos à leitura do parágrafo 2. A falta de contentamento pode trazer péssimas consequências. Quem nunca está satisfeito com o que tem pode viver fazendo horas extras para comprar coisas que nem precisa. Infelizmente, alguns cristãos chegaram a roubar dinheiro ou outras coisas que desejavam. Talvez eles tenham pensado, eu mereço isso, eu não quero mais esperar, ou depois eu devolvo o dinheiro. Mas nós sabemos que qualquer tipo de roubo desagrada e desonra Jeová. Outros ficaram tão chateados por não receber um privilégio de serviço que chegaram a ponto de desistir de servir a Jeová. Mas como um servo dedicado de Jeová pode ser capaz até mesmo de pensar em fazer algo assim? Talvez ele tenha pouco a pouco perdido o contentamento. Por que a falta de contentamento é perigosa? Vamos ver primeiro a jovenzinha ali. Pode nos levar a trabalhar demais ou fazer coisas erradas como roubar. Isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Fátima? É perigosa porque pode ter sérias consequências. Como a irmãzinha comentou,
pode fazer horas extras, com o objetivo de ter aquilo que não tem, sem necessidade. E grave é chegar até a roubar, para poder ter aquilo que não tem, achando eu mereço ter, né? E outros ficam tão chateados por um privilégio de serviço que chega a ponto de deixar de servir a Jeová. Então, o privilégio para ele era mais importante do que servir a Jeová. Então, isso acontece por quê? Porque a pessoa, pouco a pouco, vai perdendo a alegria de servir a Jeová. Então, por isso que é muito perigoso. Isso mesmo. Obrigado, irmã Fátima. Irmão Gustavo? O final do parágrafo nos traz uma reflexão. Como um servo dedicado de Jeová pode chegar nessa situação de roubar para ter algo que ele não tem condição de ter, ou de abandonar a Jeová por não conseguir um privilégio de serviço? E o final do parágrafo nos mostra a resposta, que pouco a pouco ele perdeu o contentamento. Então não é do dia para a noite a pessoa vai ficar descontente, abandonar a Jeová ou cometer um erro nesse sentido. Mas, pouco a pouco, ela vai perdendo o contentamento e então ela pode chegar até esses extremos, de abandonar a Jeová ou cometer um pecado como esse. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 3. Todos nós podemos desenvolver contentamento. O apóstolo Paulo escreveu que ele tinha aprendido a ter contentamento em qualquer circunstância. Quando escreveu essas palavras, Paulo estava preso. Mesmo assim, ele não tinha perdido a alegria. Ele aprendeu o segredo do contentamento. Se achamos difícil ter contentamento, as palavras e o exemplo de Paulo nos ajudam a ter certeza de que é possível desenvolver esta qualidade. Mas não devemos imaginar que isso é algo que acontece naturalmente. A verdade é que precisamos aprender a estar contentes com o que temos. Neste estudo, vamos ver o que pode nos ajudar a aprender o segredo do contentamento. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 e 12. Filipenses 4, 11 e 12. Vamos pedir para a irmã Andréia ler para nós. Não estou dizendo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a ter contentamento em qualquer circunstância. Eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Em tudo, em todas as circunstâncias, aprendi o segredo tanto de estar saciado como de ter fome, tanto de ter fartura como de passar necessidade. Obrigado pela leitura, irmã Andréia. As palavras de Filipenses 4, 11 e 12 nos ajudam a ter que certeza? Irmã Larissa? As palavras em Filipenses 4, 11 e 12 nos ajudam a ter a certeza de que é possível sim desenvolver o contentamento, mesmo em situações difíceis. Quando escreveu essas palavras, Paulo ele estava preso, mas mesmo assim ele não tinha perdido a alegria. Então ele aprendeu a estar satisfeito tanto em tempos de abundância quanto em tempos de necessidade. Então o exemplo dele nos mostra que contentamento ele não surge naturalmente, mas pode ser aprendido com o tempo e com o esforço certo. Isso, muito bem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário também. Irmã Suzana? Paulo também ele aprendeu por experiência própria a se adaptar a qualquer circunstância que ele se encontrasse durante as suas viagens. Ele tinha contentamento e ficava feliz com qualquer designação que Jeová desse para ele. Paulo ele imitava muito bem a Jesus, que não quis acumular riquezas ou alcançar estabilidade na vida. E assim como Jesus, Paulo ele se concentrou em fazer a vontade de Deus e confiou que Jeová cuidaria de suas necessidades básicas. Isso, obrigado, irmã. Ainda irmã Janete? Com certeza, o apóstolo Paulo ele gostaria muito de continuar no serviço sagrado a Jeová, por pregar a todas as nações, né? Mas, porém, ele foi preso.
mas ele não ficou amargurado com isso, porque ele não se concentrou no que ele podia fazer, mas sim no que Jeová estava permitindo a ele fazer. Nós sabemos muito bem que ele, mesmo na prisão, escreveu cartas para os irmãos, dava testemunho para as pessoas que iam visitar. Então, da mesma forma, nós também devemos nos concentrar no que nós temos, que com certeza nós vamos ter o contentamento e mostrar gratidão a Jeová. Obrigado, irmã. Obrigado também pelo seu comentário. Então, esses parágrafos introdutórios aqui nos ajudaram a entender quais podem ser as consequências terríveis da falta de contentamento, né? Nós entendemos aqui como que a falta de contentamento pode nos prejudicar como cristãos. E essa é uma qualidade que pode ser desenvolvida, conforme nós vimos nesse último parágrafo, né? Então, queremos desenvolver. Como podemos desenvolver? A partir de agora, nós vamos considerar, então, o que nós precisamos fazer para desenvolver esse contentamento. Vamos ao parágrafo 4. Desenvolva gratidão. A gratidão é como um solo fértil que ajuda o contentamento a crescer. Por exemplo, quanto mais uma pessoa se sente grata por ter o necessário, menos ela fica pensando nas coisas que gostaria de ter, mas não tem. Olhar com gratidão para o privilégio que temos no momento nos ajuda a fazer o melhor em nossa designação, em vez de ficar obcecados com um privilégio que ainda não temos. Jeová sabe que a gratidão faz bem para nós. Por isso, ele nos incentiva a sempre incluir agradecimento nas nossas orações. Ser gratos nos ajuda a sentir a paz de Deus, que está além de toda a compreensão. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos pedir para a irmã Selma ler para nós. Deem graça por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Obrigado, irmã, pela leitura. Por que a gratidão nos ajuda a ter contentamento? Irmã Amanda? A gratidão nos ajuda a ter contentamento porque nos faz focar nas bênçãos que temos, em vez de pensar do que nos falta. Quando agradecemos a Jeová pelas coisas boas da nossa vida, nosso coração fica mais satisfeito e em paz. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ao sermos gratos em todas as situações, fortalecemos nossa fé e aprendemos a confiar mais em Jeová, que sempre cuida de nós. Obrigado por seu comentário. Irmão Siqueira. O maior privilégio que nós temos, né, dentro da organização de Jeová é poder pregar. E é um privilégio tão grande que o próprio Jesus acompanha esse trabalho. Ele diz, estarei com vocês. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Então, por que ficar obcecados por outro tipo de privilégio? Vamos cuidar bem desse privilégio que nós temos, sabendo que o próprio Jesus está nos acompanhando nesse grandioso privilégio. Então, vamos esquecer, deixar os outros privilégios, outras oportunidades virão automaticamente. Mas caso não venha, vamos se contentar, aprender a viver, aprender a desenvolver gratidão pelo maior privilégio que nós temos, que é pregar as boas novas. Obrigado, irmão. Irmão Adriano? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, associam a gratidão que sentimos, se formos gratos, teremos a paz de Deus. E é interessante perceber que a pessoa que está descontente, parece que ela não vive em paz mesmo. Sua mente, suas emoções estão sempre agitadas. E o que o parágrafo menciona aqui, talvez para alguns, se não tomarem cuidado, um privilégio pode se tornar uma obsessão.
E a pessoa só foca naquilo. Se ela não tem aquilo, ela não é feliz. E com isso ela acaba desperdiçando boas oportunidades de se sentir útil e alegre, trabalhando naquilo que ela pode. Então é importante que a gente busque realmente o contentamento, porque isso vai nos ajudar a viver em paz com Jeová e em paz com outros também. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano, também por seu comentário. Vamos ao parágrafo 5. Veja o que aconteceu com os israelitas. Por várias vezes, eles reclamaram para Jeová que estavam sentindo falta dos alimentos que costumavam comer no Egito. É verdade que a vida no deserto não era fácil. Mas o que poderia ter ajudado os israelitas a ficar satisfeitos com o que tinham? Eles deviam ter pensado com gratidão em tudo o que Jeová já tinha feito por eles. No Egito, os israelitas foram escravizados e tratados cruelmente. Mas, para defendê-los, Jeová lançou 10 pragas sobre o Egito. Quando eles foram libertados, Jeová os ajudou a sair daquele país com as mãos cheias de prata, ouro e roupas. Depois que os israelitas ficaram encurralados entre seus inimigos e o Mar Vermelho, Jeová fez um milagre e abriu as águas daquele mar. E enquanto eles estavam no deserto, Jeová os alimentou todo dia com maná. Então, qual era o problema? Os israelitas ficaram insatisfeitos não por falta de comida, mas por falta de gratidão pelo que já tinham. Que motivos os israelitas tinham para ser gratos? E aqui nós temos também uma imagem, você pode também comentá-la. Vamos ouvir a Laurinha? Eles tinham um maná, por exemplo, né? Obrigado, Laurinha. Obrigado. Irmã Luciene? Então, eles tinham muitos motivos, né, para ser gratos a Jeová, porque eles não pensaram com gratidão em tudo que Jeová fez, né? Além do maná, como a Laurinha comentou, né, Jeová lançou 10 pragas sobre o Egito para salvar o seu povo. Eles ficaram presos ali como escravos por mais de 430 anos, né? Então, eles não pensaram nisso. Quando eles ficaram encurralados ali no Mar Vermelho, Jeová milagrosamente abriu as águas para eles poderem passarem andando através do Mar Vermelho, né? E outra coisa também é que eles, achei muito interessante que falou que eles ficaram insatisfeitos não por falta da comida, mas por falta da gratidão pelo que eles já tinham. E essa imagem fala bastante sobre isso, né? Quem gostaria de comentar? Ricardo? A gravura relacionada ao parágrafo ilustra bem o relato de Números 11, 5 e 6. Quando os israelitas eles reclamaram com Moisés do maná, e também eles disseram que sentiam falta dos peixes, pepinos, melancias, cebolas, alhos, todas as comidas que eles comiam no Egito. E esse relato só mostra que eles não eram gratos por tudo que Jeová tinha feito por eles. Exatamente. Que triste, né? Obrigado, Ricardo. Irmã Silvana? Outra parte interessante dessa gravura é que nós vemos uma mãe com uma menina, né, debaixo do sol, elas colhendo maná, sorrindo. Elas estão gratas. Elas estão satisfeitas com o alimento que elas tinham. Então, não era realmente falta de alimento. Era falta de gratidão. Por isso, o outro lado está até mais escuro, né? Eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Isso, obrigado. Muito bom. Irmã Fátima? A falta de gratidão é um assunto muito sério mesmo,
porque eles esqueceram que lá no Egito eles eram escravos. Aqui no versículo 6, eles estavam sentindo falta dos peixes, eles disseram que comiam de graça, mas não era de graça, eles eram escravos, né? Mas eles esqueceram até disso. Então, olha o perigo da falta de gratidão por tudo que Jeová tem feito por nós. Isso é bom a gente estar sempre lembrando para não cair nessa mesma armadilha. Isso, por isso que é importante sermos sempre gratos a Jeová, né? Vamos ao parágrafo 6. O que pode ajudar você a desenvolver gratidão? Primeiro, tire tempo todo dia para pensar nas coisas boas que você tem. Você pode até escrever 2 ou 3 coisas pelas quais é grato. Segundo, mostre sua gratidão. Tome a iniciativa de agradecer a outros pelo que fazem por você. E nunca esqueça de agradecer principalmente a Jeová. Terceiro, escolha amigos que são gratos. A gratidão é contagiante, a falta dela também. Quanto mais buscarmos oportunidades para agradecer, menos espaço teremos em nosso coração para sentimentos de insatisfação. Como podemos desenvolver gratidão? Aqui nós temos pontos para vários comentários, né, talvez. Irmã Vanessa? O primeiro ponto, nós podemos tirar tempo todo dia para pensar nas coisas boas que nós temos. E até mesmo podemos escrever 2 ou 3 coisas pelas quais nós somos gratos. E conforme Lamentações 3, no 23, mostra que toda manhã é como se a misericórdia de Jeová ela se renovasse, né? Porque Ele sempre nos dá coisas para agradecer. Isso, obrigado. Irmão Gabriel? Nós podemos demonstrar gratidão, primeiramente a Jeová, por tudo que Ele nos faz, mas também a outros por aquilo que fazem a nós. Então, as ações que as outras pessoas, nossos irmãos, ou as pessoas mesmo no dia a dia têm por nós, nós podemos agradecer. Mesmo que apenas digamos uma palavra como obrigado, já é algo que demonstra que o que nós recebemos foi algo importante e ajuda também a nós sermos gratos. Isso, muito bom, obrigado. Irmão Davi? Terceiro também envolve a escolha de amigos. Quando escolhemos amigos que também demonstram essa característica da gratidão, nós também somos contagiados por ela. Assim como também pode acontecer o lado oposto também. Isso. Irmão João Davi? Aqui, quanto mais buscamos a oportunidade para agradecer, menos espaço teremos em nosso coração para sentimentos de insatisfação. Isso, muito bonito isso, né? Irmã Joelma? E falando um pouquinho da escolha de amigos, se nós olharmos no parágrafo anterior, em Números 11, no versículo 4, diz que os estrangeiros no meio deles expressavam desejos egoístas e os israelitas começaram a chorar por causa da falta de gratidão. Então já vimos ali a influência ruim. E depois a nação caiu de novo nisso, né? Como mostra a passagem de Deuteronômio 1, mostra quando Jeová deu para eles conseguirem a terra prometida, eles reclamaram de novo porque tinham adversários supostamente invencíveis. Então, eles disseram que era melhor ter ficado no Egito. Novamente, a falta de gratidão. Então, isso é um alerta para nós, né? Então, já que Jesus nos deu a dica que a gente consegue conhecer a pessoa pelo que ela fala, que nós analisemos, então, nossas companhias para ver se elas são da turma da gratidão ou da ingratidão. Queremos sempre buscar a gratidão, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 7. Veja o que aconteceu com Ati, que mora na Indonésia. Ela conta: durante a pandemia de Covid-19, eu comecei a comparar minha vida com a de alguns irmãos,
Por isso, eu acabei perdendo a alegria. O que ajudou Atia a voltar a ter contentamento? Ela diz: eu comecei a prestar atenção nas bênçãos que eu tinha a cada dia e a meditar nos muitos benefícios de fazer parte da organização de Jeová. Daí eu passei a agradecer a Jeová por todas essas coisas. Isso me ajudou a recuperar a alegria. Se você sente que está perdendo a alegria por causa de uma situação difícil na vida, o que acha de imitar o exemplo de Ati para voltar a ter gratidão? O que Ati fez para desenvolver gratidão e como isso a ajudou? Irmã Imery? Então, ela conta, né, que durante a pandemia ela começou então a comparar a vida dela com alguns dos outros irmãos. Isso fez com que ela perdesse a alegria. Mas então ela começou a prestar atenção nas bênçãos que ela tinha a cada dia e também de meditar do que ela fazia parte de uma organização, né, a organização de Jeová. Aí o que aconteceu? Em vez dela começar a continuar reclamando, ela resolveu agradecer pelas coisas que ela tinha. E isso aí ajudou ela a recuperar a alegria. Bem. Irmã Elaine? Eu achei interessante essa expressão, né, que a irmã citou, né? Ela começou a prestar atenção nas bênçãos, né, que tinha a cada dia. Na Covid, ela estava prestando atenção no que outros tinham que ela não tinha, mas quando ela passou a se concentrar nas coisas boas que ela tinha, isso deu motivos para ela agradecer. Isso. Esse é o objetivo, então, né? Pensar no que nós temos e ser gratos por isso, né? Então, a gratidão é o primeiro passo, né? Agora nós vamos ver o segundo. Continue concentrado e humilde, parágrafo 8. Baruque, o secretário do profeta Jeremias, tinha uma designação difícil: ajudar Jeremias a transmitir uma forte mensagem para uma nação ingrata. Mas depois de um tempo, Baruque acabou caindo numa armadilha. Ele ficou distraído. Em vez de se concentrar no que Jeová queria, parece que Baruque começou a pensar demais em si mesmo e no que queria fazer. Por meio de Jeremias, Jeová disse a Baruque: você está procurando grandes coisas para si. Pare de procurar essas coisas. Era como se Jeová tivesse dito: fique satisfeito com a situação atual. Baruque aceitou a correção de Jeová e continuou tendo a aprovação dele. Em que armadilha Baruque caiu? Irmão Caio? Conforme o irmão Maurício comentou no seu discurso sobre a distração, o perigo da distração, Baruque, ele se deixou distrair e começou a buscar coisas grandes para si mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Caio. Irmão Adriano? E é interessante notar que foi o próprio Jeová quem conversou com Baruque para lhe dar orientação. E o relato que é citado aqui de Jeremias 45, 3 ao 5, mostra que Jeová ouviu o resmungo dele. Como que Jeová ouviu dizendo: ai de mim, porque Jeová acrescentou tristeza à minha dor, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. É claro que a atividade que ele e Jeremias realizavam era desafiadora. Havia muita pressão. Mas como foi mencionado há pouco, parece que isso acabou distraindo. E talvez ele começou a pensar: se eu dedicar essa energia que eu dedico para essa obra, junto com Jeremias, talvez eu tenha uma vida mais confortável, vou ficar um pouco mais alegre, feliz. Mas Jeová não descartou, porque o relato mostra que Jeová fez questão de usar Jeremias para conversar com ele. E imagine, Baruque aceitou prontamente a correção. E com isso voltou a ter contentamento pelo papel que Jeová havia lhe confiado. Isso. Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao parágrafo 9.
Às vezes, um irmão pode achar que tem o direito de receber certo privilégio. Talvez ele pense isso por ser muito habilidoso, eficiente ou por ser muito experiente. E pode ser que ele realmente tenha essas 3 qualidades. Mas daí, outra pessoa recebe exatamente o privilégio que ele queria. O que pode ajudar esse irmão a ter o ponto de vista correto sobre esta situação? Ele poderia meditar no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. A humildade vai nos motivar a reconhecer que Jeová é a fonte de qualquer privilégio ou habilidade que tenhamos. Nós não temos essas coisas porque merecemos ou porque somos melhores do que outros. Elas são evidências da bondade imerecida de Jeová. Antes da pergunta 9, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 1 Coríntios 4, 6 e 7. Vamos pedir para a irmã Nil ler para nós? Aqui na frente, do lado da irmã Célia. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Pois quem torna é por ser diferente dos outros, realmente o que você tem que não tenha recebido? Se você, de fato, recebeu tudo o que tem, por que se gaba como se não o tivesse recebido? Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com 1 Coríntios 4, 6 e 7, o que a humildade vai nos motivar a reconhecer? E aí nós temos uma imagem que você pode usar também. Irmã Aparecida. A humildade nos ajuda a ver que qualquer privilégio ou habilidade que temos vem de Jeová. Como diz 1 Coríntios 4, 7, nada é realmente nosso, tudo é a bondade imerecida. Esse ponto de vista nos protege da comparação e nos dá contentamento mesmo quando não recebemos o que gostaríamos. Obrigado, irmã. Irmão Miguel? É realmente o texto, né, de 1 Coríntios 4, 6 e 7, ele nos traz bem atenção isso a cada um de nós, diz, pois quem se torna você diferente dos outros, realmente o que você tem que não tenha recebido, se você de fato recebeu tudo que tem, por que se gaba como se não a tivesse recebido? Ou seja, mesmo qualquer habilidade, qualquer facilidade que nós temos em fazer algo, não foi nós que desenvolvemos por si só. Jeová nos qualificou, nos deu essa habilidade, né? E como nós vimos na gravura, um irmão trabalhando em uma dependência, digamos, da filial, né, da organização de Jeová, então talvez ele esteja essa habilidade, mas ele procura se lembrar que é um presente de Jeová. Depois nós vimos embaixo a outra gravura, uma irmã que aprendeu língua de sinais, e ela está sendo entrevistada então numa assembleia. Ela realmente está feliz por isso, mas ela procura sempre lembrar-se que Jeová que a qualifica, Ele que deu essas habilidades para que ela desenvolvesse cada vez mais. Assim como o orador em cima, né? Nós estamos vendo um irmão fazendo um discurso, talvez o discurso dele seja excelente, mas nunca podemos esquecer que são qualidades que Jeová nos dotou. Então pertence a honra, a glória pertence a Jeová, porque Ele nos deu, nós fomos apenas um instrumento na mão dele, somos com as habilidades que Ele nos dá. Isso. Então, em suma, o que nós precisamos entender aqui? Mesmo que nós sejamos habilidosos, eficientes, muito experientes, o que isso nos lembra? Irmã Juliana?
que nada é por nosso mérito, é bondade imerecida de Jeová. Ali em Romanos 12, no versículo 3, fala de não pensar de si mesmo mais do que é necessário pensar. Às vezes nós podemos não nos gabar de maneira verbal, mas podemos pensar. Então nós devemos pedir para Jeová que não cheguemos nem a pensar, sempre lembrar que é tudo graças a Ele. Isso mesmo. Irmã Natália? E lá em Efésios 2:9, o apóstolo Paulo ele estava se referindo aos esforços dos judeus de guardar a lei mosaica, porque eles acreditavam que se eles guardassem a lei em todos os pormenores, eles seriam justos e assim só eles mereceriam a salvação. Mas, na verdade, nossas obras não nos fazem merecer a salvação, né? Não adianta a gente se esforçar e se orgulhar das nossas habilidades, porque elas vêm de Jeová. E nós não vamos ser salvos se nós fizermos como os judeus e quisermos ser justos em excesso, né? Nós merecemos ser salvos pela fé no sacrifício de resgate de Jesus. Obrigado, irmã Natália. Obrigado também pelo seu comentário. Irmão Nilson? Uma lição que nós queremos tirar para nós mesmos é que nós não somos insubstituíveis. Se faltar eu, Jeová coloca outro. Se tiver o outro, que talvez também não chegue a fazer tudo que ele conseguiria, e pode ser trocado também por outro, ou tem que treinar outro e ele vai substituir do mesmo jeito. Isso, exatamente. Por isso a importância da humildade, né? Vamos ao parágrafo 10? Meditar no exemplo de Jesus pode nos ajudar a desenvolver humildade. Veja o que aconteceu na noite em que Jesus lavou os pés dos apóstolos. O apóstolo João escreveu: Jesus sabia, que o Pai tinha entregado todas as coisas nas suas mãos, e 2, que tinham vindo de Deus, e 3, estava indo para Deus. Assim, começou a lavar os pés dos discípulos. Por saber que era o Filho de Deus e ter grande autoridade, Jesus poderia ter se sentido no direito de ser servido por outros. Mas durante toda a sua vida na terra, ele nunca achou que merecia uma vida mais fácil e confortável. Jesus era humilde. Ele tinha contentamento, deixando um exemplo perfeito para nós. Como podemos desenvolver humildade? Irmã Ana Rosa? Por meditar no exemplo de Jesus, né? Jesus foi um exemplo perfeito de humildade, quando ele lavou os pés dos apóstolos, né? E por saber, né, que ele era filho de Deus e que tinha grande autoridade, ele poderia até ter se sentido no direito de ser servido por outros, não de servir, né? Mas ele foi um exemplo perfeito, porque durante toda a sua vida na Terra, ele nunca achou que merecia uma vida assim mais fácil, mais confortável, né? Então, Jesus foi um grande exemplo de humildade. Ele tinha contentamento e deixou esse exemplo perfeito para nós. Isso. É esse exemplo que nós queremos copiar, né? Vamos ao parágrafo 11. Denis, da Holanda, tem se esforçado para seguir o exemplo de humildade de Jesus. Mas isso nem sempre é fácil. Ele conta: às vezes, quando alguém recebe um privilégio que eu queria, percebo sentimentos como o orgulho e a insatisfação crescerem no meu coração. Quando isso acontece, eu estudo sobre a humildade.
No aplicativo JW Library, eu deixei marcados alguns textos sobre a importância de ser humilde. Assim, eu consigo encontrar e ler de novo esses textos. Eu também sempre ouço discursos sobre humildade que baixei no meu celular. Aprendi que tudo o que fizemos na organização de Jeová é para a glória dele, não nossa. Cada um de nós desempenha um papel pequeno na grande obra que Jeová está realizando hoje. Se você perceber que está começando a se sentir insatisfeito com sua situação, faça esforço para desenvolver humildade. Isso vai fortalecer sua amizade com Jeová e ajudá-lo a ter contentamento. O que ajuda Denis a ter contentamento? Irmã Renata? Então, esse irmão se esforça para desenvolver a humildade, né? Ele aprendeu que tudo que nós fazemos na organização de Jeová é para a glória dele, não para nós. E que ele tem um pequeno papel nisso. Então, isso ajuda ele quando ele vê que alguém recebe um privilégio que ele queria, e ele começa a ter sentimentos de orgulho e insatisfação. Daí ele procura estudar sobre a humildade, deixa até alguns textos, né, marcados no JW Library, para ele ver a importância da humildade. Obrigado, irmã. Irmã Joelma? O que eu gostei desse parágrafo é que ele mostra que depois de estudarmos esse artigo, talvez não vamos automaticamente conseguir ter contentamento, mas vamos lutar para consegui-lo, né? Porque o irmão Denis, ele francamente, ele confessa que às vezes ele tem bastante falta de contentamento, mas ele já tem preparado o antídoto, né? Se ele sabe que isso afeta ele, que vai ter o anúncio e ele não vai ter o privilégio, ele já prepara um kit de emergência, né? São os vídeos, são os textos. Então, se isso acontece com a gente, né? A gente passa por esse problema ou coisas parecidas, talvez nós vamos procurar desenvolver a humildade, procurando também o que se adequa a nós, versículos da Bíblia, outras coisas mais, deixando prontinho para isso. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmão Renato? E o conselho que nós temos aqui é, se nós percebermos que estamos começando a ficarmos insatisfeitos, temos que agir rapidamente e corrigir a situação e desenvolver a humildade, porque a gente viu que ela começa aos poucos. Se não cuidar, ela se torna um problema maior. Por isso queremos ser humildes e sempre buscar a ajuda de Jeová. Isso mesmo. Isso queremos fazer sempre, né? Buscar a humildade. Agora, um outro aspecto também que vai nos ajudar a estar contentes. Medite na sua esperança, parágrafo 12. Se meditarmos em nossa maravilhosa esperança para o futuro, vamos ter mais contentamento. Por meio do profeta Isaías, o próprio Jeová reconheceu que a vida que temos hoje pode ser muito frustrante, mas ele nos garante que vai acabar com todos os nossos problemas. No novo mundo, vamos morar em casas confortáveis e seguras. Vamos ter um trabalho que nos dá satisfação e comer alimentos saudáveis e deliciosos. Nunca mais vamos ter medo de que algo ruim aconteça com a gente ou com os nossos filhos. O futuro que nos aguarda é maravilhoso. Podemos ter certeza disso. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 65, os versículos 21 ao 25. Vamos pedir a irmã Ana Laura ler para nós? Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz a filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu atenderei.
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Jeová. Obrigado, irmã, pela leitura. Que esperança nos ajuda a ter mais contentamento? Irmão Lucas Rafael? Então, o próprio Jeová, ele reconhece que a vida que temos hoje ela é muito frustrante. Conforme vimos no texto de Isaías 65, no novo mundo, nós não vamos ter mais essas preocupações, né? Poderemos ter casas confortáveis e seguras, um trabalho satisfatório e nunca mais ter problemas com alimentos, né? E não vamos ter medo de que algo ruim aconteça, tendo em vista que hoje, cada vez mais, nós temos medo até de sair de casa por causa da violência que tem se instalado ao redor do mundo. Então, a esperança registrada em Isaías 65 nos conforta. Isso mesmo. Queremos sempre nos lembrar delas, né? Meditar nelas. Vamos ao parágrafo 13. Hoje, mais do que nunca, precisamos meditar na nossa esperança. Por quê? Porque vivemos nos últimos dias e todos nós temos problemas difíceis de suportar. Todos os dias, Jeová nos dá orientação, o poder e o apoio que precisamos para enfrentar os problemas. Nossa esperança nos ajuda principalmente quando passamos por problemas pessoais. Talvez você tenha dificuldades para sustentar sua família. Será que isso significa que você sempre vai ter que lutar para sobreviver? De jeito nenhum. Jeová prometeu dar a você o necessário e muito, muito mais no paraíso. Pode ser que você esteja enfrentando uma doença crônica, depressão ou outro problema grave de saúde. Será que isso significa que você vai sofrer para sempre, sem esperança nem alívio? Claro que não. No novo mundo, a doença e a morte deixarão de existir. Essa esperança nos ajuda a ter contentamento e a nos livrar da amargura e da raiva desde já. É possível ter contentamento mesmo enfrentando injustiças, perdas, doenças ou outros desafios. Por quê? Porque não importam as dificuldades que estamos passando agora. Nós sabemos que o sofrimento é momentâneo e que no novo mundo ele vai acabar de uma vez por todas. Em que situações precisamos meditar ainda mais na nossa esperança? Aqui tem algumas situações, né? Irmã Mara? Nós somos constantemente avisados que hoje, mais do que nunca, estamos vivendo nos últimos dias, tempos difíceis de verdade de suportarmos. Existem algumas situações, como problemas pessoais, como precisamos enfrentar dificuldades econômicas para sustentarmos as nossas famílias. Cada dia está mais difícil fazer isso. E outros problemas que muitos de nós temos são os problemas de saúde, doenças crônicas, a depressão que tem levado muitos a sofrerem, né, com sentimentos. E isso tudo faz com que a gente, se nós não buscarmos termos contentamento, pensando na esperança que Jeová nos dá, fica difícil de nós passarmos por tudo isso, né? Mas o que nos alivia? Lembrarmos das promessas de Jeová em Apocalipse 21, 3 e 4. Quando lá ele diz que nós não vamos ter mais tristeza, não vamos ter mais doença, nem a morte vai existir. É essa esperança que nos ajuda a termos contentamento, a buscarmos, nos livrarmos das coisas que nos deixam amargurados, com raiva. Por isso que aqui nesse parágrafo eu gostei desse texto aqui, desse termo aqui. É possível nós termos contentamento mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Por quê? Porque temos esperança. A esperança é a base para continuarmos servindo a Jeová.
Obrigado, irmã Mara. Obrigado pelo seu comentário. Realmente, os dias que nós vivemos são muito difíceis, né? Irmão Maurício? Esse mundo é tão cruel, né, que nós só vemos injustiças. Alguns poucos tendo muito e muitos tendo bem pouco, né? E as injustiças acabam nos dando talvez um sentimento de tristeza, de humilhação. Talvez não conseguimos nós somos impotentes, não conseguimos fazer nada. Por isso que essa esperança precisa estar sempre em nossa mente, que ela nos dá contentamento e esperança. Mesmo em situações difíceis, podemos passar com ela com alegria. Isso, sempre queremos meditar nessa nossa esperança, né? Obrigado, irmão Maurício. Vamos ao parágrafo 14. Como vimos, a esperança é essencial para termos contentamento. Pense no seguinte: para enxergar melhor algo que está longe, uma pessoa talvez precise usar óculos. Da mesma forma, para conseguirmos nos enxergar no paraíso, pode ser que precisemos fortalecer nossa esperança. Como podemos fazer isso? Quando as preocupações com pagar as contas tirarem nosso sono, podemos imaginar como a vida vai ser quando dinheiro, dívidas e desigualdade econômica deixarem de existir. Se estivermos ansiosos por causa de privilégios que ainda não recebemos, podemos pensar em como isso vai ser insignificante quando formos perfeitos e estivermos servindo a Jeová há milhares de anos. Meditar no futuro, em vez de nos preocupar com o presente, pode ser um desafio no começo. Mas, com o tempo, isso vai se tornar mais natural para nós e nossa esperança vai ficar ainda mais forte. Como podemos fortalecer nossa esperança? Irmã Luciene? Um dos pontos mencionados no parágrafo é que quando a gente fica pensando, preocupado em pagar a conta, que tira o nosso sono, a gente mudar o pensamento, né? A gente imaginar como vai ser a nossa vida no novo mundo livre de dinheiro, de dívidas, de desigualdade econômica, né? Vai deixar tudo de existir. Então a gente tem que pensar e meditar nessa esperança. Isso mesmo. Muito bom. Bom, Isaías? Então, o incentivo é meditar no futuro em vez de nos preocupar com o presente. Talvez não seja tão simples no começo, né? Mas quando nós, como aprendemos aqui, vários meios de fazermos isso, nos concentrarmos em nossa esperança, isso passa a ser mais natural para nós. E a nossa esperança vai ficar mais forte e podemos enfrentar esses desafios melhor. Isso tudo agora é passageiro, né? É isso que nós queremos encarar. Obrigado, irmão Isaías. Parágrafo 15. Veja como a esperança ajuda Crista, esposa de Denis, que foi mencionado antes. Ela conta: eu tenho uma doença muscular degenerativa, por isso ando de cadeira de rodas e passo a maior parte do dia na cama. Eu sinto dor o tempo todo. Um dia desses, meu médico disse que não existe muita esperança para o meu caso. Mas na hora eu pensei, nós dois vemos o futuro de formas totalmente diferentes. A esperança que Jeová me dá está sempre viva na minha mente, e isso me ajuda a sentir paz. Por enquanto eu estou só, sobrevivendo, mas no novo mundo eu sei que vou poder aproveitar a vida de verdade. O que você aprendeu com o exemplo de Crista? Irmã Aparecida? Então, o exemplo de Crista é muito motivador, porque nos mostra que não importa quanto complicado seja a nossa vida nesse sistema, devemos manter nossos olhos, a esperança, focando na promessa de Jeová e no novo mundo livre de doença e problemas. Obrigado, obrigado pelo seu comentário também.
Nada falta aos que o temem, parágrafo 16. Mesmo quando um servo de Jeová tem contentamento, ele ainda passa por problemas. Veja o exemplo do rei Davi. Ele perdeu pelo menos 3 filhos, foi acusado falsamente, traído e caçado como um fugitivo por anos. Mesmo assim, ao passar por grandes dificuldades, ele disse sobre Jeová: nada falta aos que o temem. Por que ele podia dizer isso? Davi sabia que nós, como servos de Jeová, não estamos livres dos problemas da vida, mas podemos ter certeza de que sempre teremos o que é realmente necessário. E apesar dos desafios, sempre podemos contar com o apoio de Jeová. Ter contentamento é algo que não depende das nossas circunstâncias. Por que o rei Davi escreveu que nada falta aos que temem a Jeová? Irmã Regiane? Porque ele sabia que os servos de Jeová não estão livres de passar por problemas, mas ele tinha certeza que sempre nós vamos ter o que realmente precisamos, que Jeová nunca vai nos deixar faltar. E, principalmente, ele sempre vai nos apoiar. Isso, obrigado. Obrigado pelo seu comentário, irmão Israel. Eu gostei especialmente dessa última frase do parágrafo, né? Que ter contentamento é algo que não depende das nossas circunstâncias. Ou seja, em qualquer situação que nós vivemos, qualquer situação que nós passarmos, se nós tivermos contentamento, nós sempre vamos ver um lado positivo, vamos ser alegres, vamos continuar sendo gratos a Jeová, independente do que passamos na vida. Então isso nos ajuda a nos manter firmes servindo a Jeová, independente de qualquer situação. Isso. Obrigado, irmão. Obrigado também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 17. Jeová quer que você fique satisfeito com a sua situação. Por isso, se esforce para aprender o segredo do contentamento. Se você der seu melhor para desenvolver gratidão, continuar concentrado e humilde e também meditar na sua esperança, você vai poder dizer: sim, eu estou contente. Obrigado, irmão Israel, pela leitura. Agradecemos muito em nome da congregação pela ajuda que nos deu nessa consideração. Por que você quer aprender o segredo do contentamento? Irmão Nelson? Por isso, se esforce para aprender o segredo do contentamento. Se você der o melhor para desenvolver gratidão, continuar concentrado e humilde, também meditar na sua esperança, você vai poder dizer: sim, eu estou contente. Obrigado, Nelson. Obrigado também pelo seu comentário. Agora nós temos algumas perguntas de recapitulação. Como estes passos ajudam você a ter contentamento? Desenvolver gratidão. Irmão Oscar? É uma qualidade extremamente necessária para o ser humano. Quando ele é grato, ele vai encontrar motivos para ser grato. Pequenas coisas que alguém faz, o que a situação ajudou ele, que é o próprio Jeová que o fez. Então ele está sempre pronto para encontrar motivo para ser grato. E isso é benéfico porque, em contrapartida, ele não está descontente. Continuar concentrado e humilde. Irmão Siqueira? Os que pensaram em Jesus. Era o homem mais importante, fez muitas coisas, muitos milagres. E ele não tinha nenhuma casa para morar. Às vezes precisava morar lá, posar no Monte das Oliveiras. Então, o maior exemplo de humildade que nós temos é no próprio Jesus. Então, é bom que copiemos esse maravilhoso exemplo do grande mestre Jesus Cristo. Obrigado, irmão Siqueira. Meditar na sua esperança. Irmão Geraldo? Então, hoje nós passamos por muitas doenças, problemas, né?
sustentar a família, injustiças, violência, mas termos a esperança de que um dia isso tudo acabará, as doenças, as injustiças, poderemos morar talvez numa casa de fato, e isso realmente nos dá a esperança, e por meio dessa esperança nós passamos a ter contentamento. Isso mesmo. Obrigado, irmão, também pelo seu comentário. E assim nós chegamos ao final desse estudo. Agradecemos muito a participação dos irmãos, os seus comentários. Temos certeza que esse estudo nos ajudou muito, né, a entender a importância de sermos gratos a Jeová, né? Não queremos demonstrar ingratidão, assim como os israelitas fizeram, né? Foram ingratos. Quão trágico foi aquilo e quão triste Jeová ficou por aquela atitude, né? Hoje nós, apesar da vida difícil que nós levamos nesse mundo nos últimos dias, nós temos muitos motivos para sermos gratos, né? Nós servimos o Deus verdadeiro, temos uma saúde relativa que podemos adorar a Jeová, fazer a sua vontade dentro das nossas limitações, as circunstâncias atuais. São motivos que nós podemos ser gratos, né? Também queremos continuar concentrados no nosso objetivo, que é fazer a vontade de Jeová. Para isso precisamos ser humildes, né? Entender que é Jeová quem cuida de nós, que é Jeová, a organização é dele, né? Então, tudo que fizermos é para ele, não para nós, né? Não queremos ter destaques nem buscar destaque, né? Queremos dar o nosso melhor pensando que tudo que fazemos e a maneira que fazemos é porque Jeová nos deu esse poder para isso, né? Jeová foi quem nos ajudou a sermos melhores, né, naquilo e a fazer aquilo da maneira que ele precisa que seja feito, né? E como nós aprendemos aqui, ninguém é insubstituível, né? A hora que um não puder fazer mais aquilo, Jeová vai providenciar e a organização dele vai continuar, né? E também queremos meditar na esperança que temos, né? Temos uma esperança maravilhosa, muito à nossa frente, né? E isso nos ajuda a suportar todas as dificuldades que temos hoje. Então, queremos continuar pensando nisso para fazer a vontade de Jeová e continuar gratos e contentes com aquilo que temos, né? Muito bem. Irmãos, agora queremos convidar os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para nós encerrarmos essa reunião de forma alegre, gratos a tudo que Jeová nos deu nesse dia, nesta noitinha aqui. Para isso nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová, o número 118. Jeová, a ti pedimos mais fé, baseado em Lucas capítulo 17, versículo 5. E após o cântico nós convidamos nosso irmão Maurício Correia para nos representar aqui em oração.